Esse vídeo que você está assistindo aqui nesse momento é um vídeo de Copacabana dos anos 1980 e eu te desafio a encontrar uma pessoa gorda em todo o vídeo. Óbvio que eu não vou deixar você assistir um monte de gente andando na praia aqui o tempo inteiro, porque eu sou respeitoso do seu tempo, mas isso precisa levantar uma sobrancelha absurda aqui em todo mundo e entender que fazem 40 anos esse vídeo aqui, certo? E em 40 anos a coisa desandou em relação à obesidade, inflamação, doença cardiovascular, câncer, de uma maneira assustadora. E se a gente como sociedade não começar a prestar atenção no que deu de errado de lá pra cá, a gente vai pro buraco todo mundo junto e muito rápido. O que mais me impressionou nesse vídeo é que realmente as pessoas estão ali móveis, sem barriga, ninguém com grau de obesidade. Às vezes você vê um carinha com um pouquinho mais de gordura ali, mas completamente distante do que a gente vê hoje numa caminhada de 30 segundos na praia, ou pior, no shopping, onde as pessoas frequentam mais. E eu tenho as minhas teorias baseadas em estudos do porquê isso aconteceu mesmo de 40 anos pra cá. É uma coisa que vem acontecendo de lá, assim, por mais tempo as coisas vêm mutando, qualidade dos ingredientes, por aí vai, que eu vou discutir aqui algumas coisas da minha opinião, mas também eu quero saber a sua, e eu gostaria muito que a gente começasse essa conversa aqui nos comentários, tá bom? Toda discussão é válida e eu acho que os meus seguidores aqui têm voz o suficiente e conhecimento suficiente para passar a opinião e agregar valor a esse canal da Certo Saudável. Não é segredo para ninguém que esses adultos dos anos 80, que é a geração de 50 a 60, passou por algumas transformações assim bem agudas nesse momento. Uma delas foi esse começo da industrialização dos alimentos, mas mesmo aquele começo nem se compara ao que a gente faz hoje no processamento de alimentos, em relação à sintetização de ingredientes, esses ingredientes artificiais. Essa é uma geração que cresceu com o cigarro sendo feito propagandas por médicos dizendo que aquilo fazia bem e que era legal. É uma geração que abusou de drogas, era uma geração que não estava dentro da academia, mas em contrapartida é uma geração que passava muito mais parte do seu dia fora de casa. É uma geração que se expunha pelo menos 30% do seu dia à luz natural. Isso a gente tem estatísticas nos mostrando. Claro que é uma média, obviamente, né? Versus hoje, em que a gente passa 8% do tempo lá fora. Também é uma geração que se movimentava muito mais, nem todo mundo tinha acesso a carros, nem cresceu com acesso a carros. São pessoas que tinham trabalhos que precisavam ir a pé, e o transporte público já não era aquelas coisas na época. E é uma geração que, em termos mais modernos, davam muitos mais passos diariamente do que a nossa geração e as pessoas que vivem no mundo hoje. Mas também a gente tem que jogar o advogado do diabo aqui e entender que aquela geração também não viveu tanto tempo assim, tá? Quem nasceu lá nos anos 60, por exemplo, meu pai, são pessoas que tiveram muitos casos de câncer e as pessoas e doenças cardiovasculares também ali na faixa dos 50 a 60. Tanto que essa onda de problemas crônicos de saúde nessa faixa dos 50 e 60 começou naquela geração, certo? Mas ali, na década de 80, no ápice, ninguém estava do tamanho que hoje as pessoas de 20, 30 anos ou 40 estão. Essas pessoas estavam passando por um momento de transição naquela época. E talvez no momento mais importante da vida, em que a qualidade da alimentação é mais importante, que ali a partir depois dos 25, 30, a coisa começou a se decair. Lá nos anos 80 a gente começou a utilizar alimentos muito mais sintéticos, excesso de óleo de soja e de óleos vegetais, substituindo o que antes se utilizavam de banha natural, banha de animais, né? A tecnologia avançou tanto, criando tanta conveniência para as pessoas não se mexerem mais, que o nível de atividade física não relacionada a exercício, que é que você não vai em um lugar especificamente para se exercitar, ou aquela coisa que você sobe, desce a escada, vai na esquina, anda para lá, anda para cá, esse tipo de atividade diminuiu absurdamente dos anos 80 até hoje. Apesar da inserção da academia como algo um pouquinho mais presente no mundo moderno hoje, a gente tirou esse hábito de se movimentar mais vezes durante o dia. A gente reservou um bloco do dia de 40 minutos a 1h30, 2 horas no máximo, em que a gente se exercita e passa o resto do tempo inteiro sentado. Então é assim, é uma coisa muito multifatorial, mas que eu consigo cravar entre 3 vilões principais. Essa falta de movimento constante durante o dia,
a falta de exposição à luz natural, excesso de exposição à luz artificial, contei também, e o excesso de exposição a alimentos ultraprocessados. A guerra não tem que ser contra os carboidratos em si, a guerra não tem que ser contra tal alimento ou tal coisa, mas essa tríade fatal em 40 anos conseguiu trazer uma sociedade que estava no ápice dos 20, 30 anos e que a gente não viu uma pessoa obesa ali, e 40 anos depois a gente vê uma decadência da saúde pública em que a gente raramente passa dos 50 com qualidade de vida. Tem uma estatística interessantíssima que as pessoas negligenciam, que não é a expectativa de vida do brasileiro. Essa tá lá nos 84 anos, muito por conta da nossa tecnologia em manter uma pessoa viva. Mas o dado que todo mundo precisa utilizar é a expectativa de vida ativa do ser humano, e essa do brasileiro é de 61 anos. Ou seja, dos seus 61 até os seus 86, que é a expectativa de vida, você está vivendo 25 anos sem andar, sem se mexer direito, com dor, sofrendo, e isso não é vida para ninguém. Antes da gente usar como um argumento de que a expectativa de vida aumentou, a gente tem que utilizar a expectativa de vida ativa, que é um outro dado ignorado, mais uma vez, mas que nesse vídeo, assim como esse vídeo dos anos 80 na Copacabana, eu quero escancarar que o problema é recente. A regra dos 100 anos é a melhor regra que você consegue utilizar na sua dieta, no seu estilo de vida. Se o alimento não existia 100 anos atrás, não deixe esse alimento entrar na sua vida, na sua casa. 100 anos atrás a gente não tinha óleo de soja e óleo de canola, as pessoas utilizavam banha animal e manteiga. Não se utilizava margarina à base de óleo vegetal. 100 anos atrás a gente não consumia um alimento que durava 6 meses na prateleira, como um pão de forma. O pão era feito de fermento, farinha, água e sal. Ponto final. 100 anos atrás a gente não tinha um celular na nossa cara jogando luz azul e desregulando completamente o nosso ritmo circadiano, e pior, causando que a nossa melatonina para dormir, a melatonina noturna, seja completamente destruída, e consequentemente a melatonina diurna, que é um outro hormônio um pouquinho diferente, anti-inflamatório e que protege o nosso corpo de câncer, por exemplo, seja completamente desregulado. Naquela época as luzes dentro de casa, elas tinham um espectro completo, um espectro inteiro, que ia do infravermelho até o ultravioleta. Esse é um espectro completo de luz, o espectro do sol. Hoje a gente tem uma frequência de luz, que é a luz azul, vindo de tudo. Antigamente os nossos vidros não eram esses vidros hoje que a gente chama antienergético, acho que é o nome, que ele trava qualquer entrada de infravermelho dentro da sua casa. Tudo que você tem aí é um espectro isolado para que você consiga enxergar, porque afinal a luz visível azul é a que mais importa para o ser humano hoje, mas na sua fisiologia não é. Tecnicamente é isso que eu consigo trazer do que eu venho pensando ultimamente. Esse vídeo é mais um desabafo de alguns pensamentos, alguns estudos que eu venho fazendo do que veio de errado de lá pra cá, desse vídeo até hoje. Eu gostaria muito que você compartilhasse o que você acha que deu errado. Se você gostou do vídeo mais nesse formato de opinião, de conversa, comenta aqui também, fala que você gostou ou não para eu fazer mais. Se você também não gostou, comenta aqui, que é importante saber o que você acha. E esse vídeo está sendo patrocinado pela Red Terapia de Luz Vermelha e Infravermelha, que produz painéis de infravermelho e vermelho com assim uma cascata de benefícios para suplementar essa escassez absurda que o ser humano moderno tem em relação a luzes invisíveis, infravermelha e a visível vermelha. Então, cicatrização, melhora de hormônios, melhora de testosterona e progesterona, e recuperação dos folículos capilares, recuperação muscular, melhor treino, melhor sono, assim, é só você dar uma pesquisada sobre terapia de luz vermelha e infravermelha feita em painéis de alta potência e tecnologia de impulsão como os da Red, para você ver o quanto isso agrega na sua família, e é um bem durável que você compra uma vez e usa para sempre. Lembrando que tudo que eu coloco aqui dentro desse canal eu uso pessoalmente, eu coloco a minha mão no fogo, e se eu cheguei aqui a falar para você é porque a coisa realmente funciona. Você pode utilizar o cupom CETOSAUDÁVEL tudo junto para ganhar um descontinho lá no seu painel, tá bom?